A gente está sempre procurando por sinais, né? Seja olhando para as estrelas, tentando adivinhar o futuro, ou, sei lá, para o mercado financeiro. Hoje, a gente vai dar uma olhada em duas buscas bem diferentes por sinais, que, por incrível que pareça, têm o mesmo nome. O que será que eles podem nos dizer? Vamos descobrir. Então, vamos lá. A nossa história começa bem longe, lá no espaço profundo. Imagina só, em meados de 2025, os telescópios captam algo vindo de fora do nosso sistema solar. E não era um cometa ou asteroide qualquer. Era tipo um mensageiro de outra estrela. E aí, claro, na hora que viram esse objeto, que apelidaram de 3I/Atlas, surgiu aquela pergunta. Sabe, aquela que fascina a humanidade há séculos. A gente estava olhando para um fenômeno na natureza, só que bem exótico, ou seria a primeira prova de tecnologia de outro lugar? Olha, o próprio nome, 3I/Atlas, já entrega um pouco do jogo. 3I é porque ele foi o terceiro objeto interestelar, ou seja, de fora do nosso sistema, que a gente confirmou que passou por aqui. E Atlas é o nome do sistema de telescópios lá no Havaí que o encontrou. Desde o comecinho já era um baita mistério cósmico. Essa descoberta deu a largada para uma verdadeira corrida científica mundial. Em questão de dias, os maiores telescópios do mundo estavam todos apontados para ele. O VLT, lá no Chile, achou gelos e material orgânico, o que até lembra um cometa, mas tinha uns detalhes estranhos. Aí o Hubble viu uns jatos e uma aceleração que, olha, não fazia muito sentido. Para completar, o James Webb encontrou emissões de dióxido de carbono que não batiam com as contas. A cada novo olhado, o quebra-cabeça ficava mais difícil. E quanto mais informação chegava, mais bizarra a história toda ficava. Os sinais que vinham desse 3AI e Atlas simplesmente não se encaixavam em nada que a gente conhecia. O ponto principal, a chave de tudo, é o seguinte: o objeto estava acelerando de um jeito que a gravidade do Sol sozinha não conseguia explicar. Tá, cometas fazem isso, né? O gelo vira gás, criam jatos que o empurram. Só que a aceleração do 3I/Atlas não batia com a quantidade de gás que ele estava soltando. Tinha alguma outra coisa empurrando ele. E as coisas estranhas só foram se acumulando. A cor do objeto mudava, ele soltava gases em temperaturas super baixas, onde isso nem deveria acontecer. A trajetória dele parecia se ajustar, sabe? E, para deixar tudo ainda mais maluco, parece que detectaram um sinal de rádio bem fraco que se repetia. Nunca foi confirmado, mas imagina. Cada pedacinho de dado era um sinal que desafiava a lógica. Isso, claro, dividiu a comunidade científica. De um lado, a visão principal era que se tratava de um cometa natural, só que muito, mas muito esquisito. Talvez um pedaço de um exoplaneta rico em nitrogênio. Mas, do outro lado, tinha a visão mais especulativa. A galera que se atreveu a perguntar: e se essa aceleração, esses sinais, fossem controlados? E se os jatos fossem, na verdade, um tipo de propulsão? E é exatamente aqui que a nossa busca por sinais dá uma virada, assim, completamente inesperada. Porque, veja bem, existiu um outro 3I mandando sinais. Só que não do espaço profundo, mas sim aqui, da economia global. A pergunta continua no ar. O que tudo isso significa? Para onde esses sinais todos apontam? A resposta, olha, é mais surpreendente do que se possa imaginar. A resposta depende totalmente de qual 3I a gente está falando. Porque enquanto os astrônomos estavam de olho no céu, procurando um tipo de futuro, um outro 3I estava bem ocupado aqui na Terra, construindo um futuro bem diferente. Apresento a 3I Infrastructure plc. Não, não é uma sonda alienígena e sim uma empresa de investimentos com sede em Londres. A missão deles não é explorar outros mundos, mas sim construir o nosso, investindo naquela infraestrutura essencial que sustenta nosso dia a dia. E olha que interessante. Assim como os astrônomos, essa 3I também vive caçando sinais. Só que os sinais deles não são emissões de rádio, são megatendências, mudanças na população, inovações tecnológicas, tudo aquilo que indica onde o crescimento sustentável vai acontecer. E aqui vai o primeiro sinal do sucesso deles. Um retorno total de 10,1% sobre o valor patrimonial líquido, ou NAV. Pensa no NAV como o valor real de todos os investimentos deles. Um retorno desses, que supera a meta da empresa, é um sinal claríssimo para o mercado de que a estratégia de identificar tendências de longo prazo está funcionando. E aqui tem outro sinal poderoso. Ao vender sua participação na Valorem, uma empresa de energia renovável, a 3i alcançou uma taxa interna de retorno de 21%. Isso não é só um bom negócio, é a validação de uma mega tendência. O investimento na transição energética não é apenas necessário para o meio ambiente, é economicamente muito inteligente.
Mas onde exatamente a 3i investe? Bom, basicamente nos pilares do nosso futuro. Eles estão construindo a espinha dorsal digital da Alemanha com a DNSNet, gerando energia de baixo carbono no Reino Unido e com a Infinis, e até ajudando a eletrificar aeroportos com a TCR. São investimentos tangíveis que a gente pode ver e tocar. E aqui a gente consegue ver bem. Não é nada abstrato. São as redes de fibra que levam internet para as casas e os sistemas que mantêm o tráfego fluindo com segurança. Esta é a infraestrutura que sustenta a economia moderna. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com esses 3i? É que, cada um no seu mundo muito diferente, ambos estão engajados na mesma missão fundamental. Leia os sinais do presente para entender e construir o futuro. A comparação é fascinante, né? De um lado, cientistas buscando por tecnoassinaturas em dados de aceleração vindos do espaço profundo. Do outro, analistas identificando megatendências em dados como o retorno sobre o nave vindos da economia real. A linguagem é diferente, mas a tarefa é a mesma: encontrar o padrão no meio do ruído. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. A busca por sinais de mundos distantes alimenta a nossa imaginação e expande nosso conhecimento do universo. Mas a busca por sinais aqui na Terra, que nos ajudam a construir um futuro mais sustentável e próspero, molda nossas vidas diárias. A questão que fica é: para quais sinais devemos prestar mais atenção?